Oi, YouTube, voltei. E, gente, dessa vez eu voltei pra ficar aqui com vocês. Eu tô muito feliz em voltar pra cá. Na verdade, eu sinto que o Senhor me trouxe pra cá porque se fosse por mim sozinha, eu não voltaria. Hoje eu tô aqui pra compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração pra compartilhar com as meninas no Refinada, mas eu acredito que essa palavra ela precisa alcançar outras pessoas, sabe? Essa palavra ela transforma a nossa maneira de servir ao Senhor e é isso que eu espero para falar com vocês. Mas antes, para quem ainda não me conhece, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Maria Clara, eu tenho 22 anos e vou voltar oficialmente para esse canal no YouTube, mais para falar do nosso Senhor Jesus. Então, se senta, pega seu café. Hoje eu dou um chá porque já são quase 7 horas da noite. Mas normalmente aqui vai ser uma xícara de café. E também pegue aí a sua Bíblia pra gente ter um momento assim e falar do Senhor. Mas aqui, gente, nesse canal eu também quero trazer vlogs pra vocês. Eu amo vlogs, então não é algo que eu vou deixar de trazer aqui só porque eu quero fazer mais esse estilo podcast. Mas eu quero trazer esse estilo mais podcast mesmo para que a gente possa conversar sobre alguns assuntos e compartilhar experiências. Por muito tempo eu não voltei para cá, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de não saber o suficiente, de não ser boa o suficiente. Então, na verdade, eu estava me apoiando muito nas minhas desculpinhas, mas depois de ouvir essa palavra, porque antes da gente ministrar algo, o Senhor sempre ministra os nossos corações. E depois do Senhor ministrar essa palavra no meu coração, eu não poderia deixar de voltar para o canal no YouTube, porque foi algo que o Senhor me entregou. Mas antes da gente começar a palavra, eu quero te fazer uma pergunta, e se você tiver pegado um lápis ou um caderno, seria interessante você escrever a sua resposta. O que o Senhor te entregou? Essa também foi uma pergunta que eu fiz às meninas do Encontro Refinadas. Eu sei, você pode dizer, Clara, não sei muitas coisas, ou então não tenho nada. Mas essa pergunta, ela não é só para dons. O Senhor me entregou o dom de cantar. Não é só para esses dons, mas o que o Senhor te entregou. E caso você ainda se pergunte ou não saiba colocar aí no seu papel, o Senhor nos entrega várias coisas diariamente. E isso pode ser alguns dons, isso pode ser uma oportunidade, um emprego, isso pode ser a nossa vida, que é o principal, isso pode ser a salvação, isso pode ser o nosso tempo, isso pode ser a nossa escola, a nossa faculdade. Então, o Senhor te entregou algo. E agora vem a outra pergunta: o que você tem feito com aquilo que o Senhor te entregou? Primeiramente, para contextualizar vocês, a gente vai falar um pouco sobre a parábola que acontece lá em Mateus 25, do verso 14, que é a parábola, como vocês podem conhecer, a parábola dos 3 servos, ou a parábola dos talentos, que é uma parábola que tem um intuito, o objetivo de nos ensinar a como esperar o nosso Senhor. Para quem não conhece a parábola, eu vou dar um pouquinho do contexto para vocês, mas como eu falei, né, ela se encontra lá em Mateus, e aí você também pode ler com a sua Bíblia, você pode abrir em Mateus no capítulo 25, no versículo 14. E a palavra fala, um senhor ia viajar por muito tempo e ele entregou o seu dinheiro, que também pode ser os seus talentos, para seus 3 servos. E esses servos, cada um recebeu os talentos de acordo com a capacidade deles. Então, a um o Senhor entregou 5, a outro ele entregou 2 e a outro ele entregou 1. E eu gosto da palavra que diz: a cada um ele entregou de acordo com a sua capacidade, porque nos mostra o quanto o Senhor ele nos conhece, o quanto ele tem atenção para a gente. Porque se o Senhor entrega algo que eu não tenho capacidade, eu não vou saber administrar aquilo. Mas quando o Senhor nos entrega algo, ele sabe da nossa capacidade. Isso também abre um parêntese. A gente não tem como dar desculpinha para não fazer aquilo que o Senhor nos pede, porque o Senhor nos deu sabendo que a gente pode fazer. Se a gente não faz, é porque a gente está em desobediência com o Senhor e, na verdade, a gente está tentando enganar nós mesmos, porque a gente não consegue enganar o Senhor com desculpinha de mas eu tenho vergonha, mas eu não posso, mas eu isso e aquilo, mas eu tenho medo. Como eu já fiz muitas vezes e por isso eu adiei tanto voltar para esse canal no YouTube. Mas, depois dessa palavra, nada mais justo que eu voltasse. E aí, ao servo que
o Senhor entregou 5 talentos, ele foi rapidamente, depois que o Senhor foi embora, multiplicar aquele dinheiro. Então ele investiu e conseguiu mais 5 talentos, totalizando 10 talentos. Ao que o Senhor entregou 2, ele fez a mesma coisa. E ao que o Senhor entregou 1, ele, por medo do seu senhor, ele cavou um buraco e escondeu esse talento. E aí, quando o Senhor volta, os servos vão prestar contas ao Senhor. E isso nos lembra alguma coisa, né? O nosso julgamento. Que nós vamos prestar contas do que fazemos ao Senhor Jesus. O Senhor vai nos perguntar o que fizemos com os talentos que Ele nos deu, que possamos, né, entregar uma resposta como a dos 2 primeiros servos. O primeiro servo, ele fala ao Senhor: o Senhor me entregou 5 talentos e eu lhe devolvo 10 talentos. Eu multipliquei esse dinheiro. O que tinha 2 da mesma forma, e o Senhor responde para os 2 de que eles são servos fiel e bons, e porque eles foram responsáveis em administrar aquilo que o Senhor lhes entregou, eles iriam receber ainda mais. Então, o Senhor até fala: venha celebrar comigo. Então, eles receberam a quantia, souberam administrar, e o Senhor irá lhe entregar muito mais, porque eles fizeram algo com aquilo que o Senhor lhes entregou. Mas o servo que recebeu 1, ele enterrou o talento. E o Senhor responde assim: por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro e por isso escondi na terra. Aqui está ele. Porém, o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde eu não planto e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, o Senhor ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem aos que têm 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas ao que não tem, mesmo o que não tem lhe será tirado. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra, embora pareça um pouco dura, também fala sobre nós. Então, o Senhor nos entregou algo. E o Senhor me entregou algo. Eu me comunico muito bem. Na verdade, eu me comunico com facilidade. Muito bem é um detalhe, mas eu não vou usar isso como desculpinha para parar o meu chamado. Mas, por exemplo, tem uma amiga que ela canta, ela é super responsável, ela tem uma vida super corrida, mas ela se dedica também a servir a obra do Senhor com muito apreço. Também tem outras que trabalham, moram sozinhas, têm uma rotina muito corrida, outras que são casadas, mas que têm uma rotina muito puxada, mas que mesmo assim continuam abençoando outras vidas, continuam fazendo algo para o Senhor. O Senhor me questionava: o que você tem feito com aquilo que eu lhe entreguei? E o Senhor me entregou vamos dizer, um dom de me comunicar muito bem. Na verdade, essa facilidade, que é uma oportunidade para ligar uma câmera e falar com você que está aí em casa, mas também é uma oportunidade de chegar para alguém na igreja, falar, ou para alguém no supermercado e falar sobre Jesus para essas pessoas. Mas o que eu estava fazendo com isso? Eu estava me escondendo. Por quê? Porque eu dizia: tem gente melhor para fazer isso. E muitas vezes a gente fala: eu não vou fazer isso porque eu não tenho isso, ou então, eu não faço porque eu não sei fazer tão bem quanto fulano faz. Mas o Senhor lhe entregou algo de acordo com a sua capacidade. Ele não queria que o servo que recebeu 2 moedas multiplicasse 10. Ele não queria que o servo que recebeu 1 multiplicasse 10. Ele queria que cada um multiplicasse de acordo com a capacidade que lhes foi entregue. E o servo que fez, recebeu do Senhor, porque esse servo vai receber ainda mais oportunidades. Por muito tempo eu também achei, eu não compreendia muito bem essa questão de a quem mais tem, mais será dado, e a quem menos tem, até o que não tem, lhe será tirado. Eu ficava: meu Deus do céu, é que nem o povo diz, quem é mais rico vai ficar cada vez mais rico, e quem é mais pobre vai ficar cada vez mais pobre. Mas não é isso, gente. Eu que interpretava errado porque eu nunca tinha parado para ler a parábola por completo. Eu só ouvia as pessoas falar: quem mais tem, mais será dado, e a quem menos tem, mais será tirado.
Mas eu não entendia o que significava isso. Mas é a questão das oportunidades. Então, às vezes, a gente vê alguém que serve bem, que tem vários dons, que busca o Senhor, que prega a palavra, que leva o evangelho para fora, e a gente pergunta por que essa pessoa recebe tantas oportunidades, mas por que isso tudo acontece? Porque essa pessoa se disponibiliza para o Senhor. Essa pessoa prega na escola, essa pessoa prega dentro de casa, essa pessoa tá investindo em tempo com o Senhor. Essa pessoa ela tá ali disposta, entregando o que ela recebeu do Senhor para ele, para frutificar o reino dos céus. Porque aqui a parábola ela fala e se refere sobre dinheiro, mas na nossa realidade isso simboliza o frutificar o reino dos céus. O Senhor nos entrega algo e Ele espera que a gente frutifique algo com isso. Ele espera que outras vidas sejam alcançadas. O Senhor nos manda pregar em tempo e em fora de tempo. O Senhor não diz, quando forem perfeitos, pregue a palavra. Quando vocês forem as pessoas mais inteligentes do mundo, pregue a palavra. Mas o Senhor fala, pregue em tempo e fora de tempo. E pregai o evangelho. Então, o que o Senhor nos deu já é suficiente para que a gente consiga pregar a palavra. O que o Senhor lhe deu é suficiente para você conseguir ser transformado. Então, por que o que o Senhor lhe deu não pode transformar o outro? Pode sim, mas muitas vezes a gente ignora isso e se apoia nas nossas desculpinhas, o que a gente não pode fazer, porque quando o Senhor nos entregou isso, o Senhor sabia exatamente que a gente conseguiria fazer algo com aquilo que Ele nos entregou, embora a gente continue dando desculpas. Mas eu queria trazer essa reflexão para vocês, para que a gente possa abrir os nossos olhos para aquilo que o Senhor nos entregou, para que a gente possa ser mais grato por algo, mas também que a gente possa ser servos melhores, para que a gente possa lembrar do nosso Senhor e para que agora, como eu estou fazendo aqui, você se levante e faça algo com aquilo que o Senhor lhe entregou, mesmo que você tenha medo, porque eu tô aqui pensando em várias coisas também, que eu poderia estar com um look melhor, que eu poderia estar com a melhor iluminação, que eu poderia estar com a melhor estrutura para fazer o meu canal no YouTube. Eu já falei até assim, eu não vou criar um podcast para falar sobre Jesus, porque eu não tenho um microfone daqueles que segura assim, que ele fica aqui perto da gente, né? Mas, gente, o que eu tenho, se eu tivesse só meu celular, já era suficiente pra criar um vídeo e postar no canal. O que eu tenho como pessoa já é suficiente para alcançar pessoas lá fora. E o nosso testemunho, ele também é suficiente para ajudar outras pessoas a encontrar o mesmo Jesus que a gente serve. O Jesus que transforma, o Jesus que restaura vidas e não o servo mal. Porque aquele servo é a gente que muitas vezes pinta o Senhor como mal para não realizar aquilo que Ele nos pede. A gente pinta o Senhor como mal para viver em desobediência. Mas o Senhor não é mal, o Senhor Ele nos ama. E por isso Ele pede que sejamos santos, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe como a gente pode estar em uma vida eterna com Ele. E Ele sabe que se a gente estiver em desobediência, a gente não vai ter essa vida eterna ao lado dEle, que é o melhor para nós. Então, possamos ser servos melhores e que venhamos a glorificar a Deus com aquilo que Ele nos entregou. E se você achava que o Senhor não lhe entregou nada, eu espero que depois desse vídeo você tenha refletido sobre todas as coisas que o Senhor lhe entregou. Aqui eu citei algumas, mas o seu testemunho ele pode impactar vidas e ele já é suficiente para frutificar no reino dos céus, porque o Senhor ele nos capacita com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é maior do que qualquer medo, ele é maior do que qualquer insegurança e que ele possa estar conosco e que ele possa nos capacitar para que a gente não seja como servo mau e preguiçoso, mas que sejamos como servo bom e fiel. E é isso, gente. Estou muito feliz com esse primeiro episódio. Na verdade, eu fico pensando se ele não vai parar por aqui, mas eu espero que o Senhor venha falar outras vezes aos nossos corações. Eu estou muito feliz de ter voltado, muito feliz de ter dado mais uma chance para esse propósito e para esse sonho que o Senhor colocou no meu coração. Antes, quando era pequenininha, eu sempre amei YouTube, né? Então, quando eu estava crescendo ali, meus 10 anos, estava bem em alta do canal no YouTube e eu consumia muito, era o que me tirava, assim, da minha realidade, me fazia muito feliz. E era o que me trazia diversão também na infância. Então, assim, eu sempre quis estar aqui, mas por muitas ocasiões eu não tava. E
a principal delas era o medo e a insegurança de não achar que eu era boa o suficiente. Mas hoje que isso possa ser transformado, que nós possamos entender que a gente não precisa ser boas o suficiente, que a gente não precisa ser capacitados o suficiente, mas que a gente precisa ter um coração disponível para o Senhor. Porque se a gente entrega isso para Ele, um coração disponível, o Senhor faz como Ele fez em João, e Ele multiplica. E outras vidas são abençoadas através da nossa vida e através do que Jesus já fez conosco e já fez por nós. E de tudo que o Senhor, que Deus poderia nos entregar. Ele nos entregou Jesus Cristo e Jesus se entregou por nós naquela cruz. Então, que possamos entender o sacrifício de Jesus e que possamos levar a nossa vida com mais seriedade, entendendo que a gente não está só vivendo uma vidinha esperando o Senhor. A gente tem uma missão aqui na Terra, que é pregar o Evangelho, que é ir o mundo afora e que possamos ir nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nas nossas escolas, nas nossas igrejas e para fora delas. Que possamos levar Jesus e que esse mundo venha conhecer esse Deus tão maravilhoso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!